Olá, mais um programa Conexão Litoral Norte, começando agora. E como eu sempre digo, especial. Especial porque aqui ao meu lado vamos ter uma entrevista hoje maravilhosa com a Cecília. Cecília, vocês vão conhecer logo logo. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, lógico, ao Fernando Aguiar, que aqui na Associação Comercial, ele como presidente, nos cedeu um espaço para essa magnífica entrevista. A Cecília Mariano, que está aqui do meu lado, é uma pessoa que quem é de São Sebastião dispensa comentários. Todo mundo conhece, mas eu vou deixar ela contar um pouquinho. Quem é Cecília Mariano? Bom, gente, Cecília Mariano, eu não nasci aqui, mas eu cresci totalmente aqui. Cheguei em 70, com 5 anos, e aqui a gente foi se criando, né? Meu pai chegou aqui para tentar a vida de vidraceiro, e a partir daí a gente foi se criando aqui, estudando nas escolas públicas, frequentando o clube, né, que era o clube onde a gente se criou também, e o esporte foi fazendo parte da minha vida. E hoje o que eu tenho aqui para falar para vocês é sobre o movimento. Eu escrevo sobre movimento. Eu escrevo sobre a importância de se manter ativo até o final, até os últimos dias que a gente tiver aqui para estar tendo prazer, conhecendo as coisas. Então isso dá independência e autonomia. É viver com qualidade de vida, né? Sim, sim. A proposta é essa. Mas me chama a atenção que foi muito ligada à educação. Professora durante quanto tempo? Eu fiquei 32 anos na prefeitura como professora, mas já passei por vários cargos, como coordenadora, diretora de escola, fiquei na Costa Norte por 5 anos, e depois fiquei na supervisão por mais 5, 6 anos. Então, assim, eu completei o meu percurso na prefeitura durante 32 anos de dedicação ao magistério. Eu acho interessante isso, gente, porque a gente vai falar sobre os livros dela, sobre essa vibe que ela tem de qualidade de vida com os exercícios, enfim, que hoje nada mais é do que é atrelado numa boa alimentação, numa boa saúde, numa boa infraestrutura do dia a dia. Eu acho que essas três coisas, né? O estresse atrapalha muito, a qualidade de vida de quem está numa grande cidade, sim, aquela coisa de pegar 4 horas por dia de trânsito. Ou seja, se você consegue aqui no nosso magnífico litoral ter a capacidade e o privilégio de morar num lugar onde você tem uma qualidade de vida boa, uma natureza maravilhosa e saiba fazer com que as coisas elas vão fluindo ao seu favor, o universo conspira a favor. Sim. O que mais me incomodava assim durante o período que eu estava em sala de aula era ver que as crianças estavam perdendo isso, aquela coisa de brincar na rua, de correr, de subir em árvore, e aquilo tudo estava apresentando dificuldade na aprendizagem. Foi daí que surgiu o meu interesse de estudar. Por que as crianças estavam apresentando dificuldades de aprendizagem e o que relacionava isso ao movimento? Porque a gente era criança de subir em árvore, descer de árvore, e hoje as crianças estão mais em apartamento, em casas, a gente tem medo de deixar os filhos, os netos, correr na rua. Então, assim, foi isso que me motivou a buscar conhecimentos sobre o movimento. O que o movimento, ele tinha, o que ele ajudava na aprendizagem. Então, foi aí que eu comecei a buscar respostas. É interessante o que você fala, Cecília, porque o dia a dia, a modernidade, a tecnologia veio para somar, veio para fazer benesses ao nosso bem-estar do dia a dia. Só que, a que custo? Porque a gente fala das crianças que não se comunicam, crianças que já pegam um celular com 4, 5, 6 anos de idade, elas se moldam naquele pequeno mundo. Sim. E acaba abrindo mão de não só... Mas isso propagou não só para as crianças, né? Foi propagando para os pais das crianças, para os avós das crianças, que hoje a tecnologia está na mão. Então, às vezes, você vê numa sala da sua casa,
todos estão conectados e ninguém conversando entre si. E todos não estão se movimentando. E esse movimento vai fazer falta mais tarde, que a gente vai conversar daqui a pouco. Nada como um cartão de crédito. Eu falo como cartão de crédito, Cecília, que é assim, você passa o cartão, lá na frente vem a fatura. Sim. Dependendo do teu modus operandi, dependendo do modo de vivência que você tem e transmite isso para os seus filhos, vai ser cobrado lá na frente. Vai. Né? Eu vou te falar de casa, né? Em casa eu tenho uma pequena de 6, 7 anos e tenho um adolescente de 16. O que acontece? Você não pode tirar por completo. Não. Porque você... Faz parte da vida deles. Faz parte. Agora, você pode impor algumas regras. Por exemplo, horário de televisão entre as refeições, dependendo do horário, pode. Nas refeições, não. Todo mundo deixa o celular fora. Uhum. Tocou, vai atender depois. Eu acho que é um momento sagrado. Sim, tem que ter regras, né? Tem que ter regras. Tem de ter regras porque os adultos já estão sem as regras, né? Então é uma hora de estabelecer regras para todos, né? Porque as crianças vão cobrar isso de você também, né? Então é nesse sentido que eu trago o movimento, né? E quando eu trago movimento para esses meus estudos, eu trago movimento através de jogos e brincadeiras. É didático, é lúdico? É totalmente lúdico. Vocês vão poder observar daqui a pouco, nas imagens, eu faço não só a parte, né, de teoria, como eu trago também os desenhos. Eu faço a ilustração dos meus próprios livros. Então, assim, ele é todo ilustrado, porque quando eu pensei em ilustrar os livros, eu pensei em facilitar a vida de quem está lá na ponta, que é o professor, porque eu já estive nessa ponta. E muitas vezes a gente não tem muito tempo de pesquisa. Agora, você pegar uma sugestão de atividade, já bater o olho no desenho, dali você já começa a criar outras possibilidades. Você não vai pegar aquilo como uma receita. Entendi. Você vai pegar aquele jogo que eu estou dando como sugestão, mas você já vai estar modificando, porque através do desenho, você já começa, a deixar a criatividade fluir. Então eu entendi, Cecília. Quer dizer que os teus livros são para os profissionais de educação? Isso. Não é para as crianças. É para ser aplicadas com as crianças. Sim, mas não é para criança. Não é. Ele não é um livro infantil, ele é um livro didático, direcionado a professores, psicólogos, psicopedagogos, a terapia ocupacional, clínicas que tratam de algumas deficiências, né, que as pessoas com deficiência podem... o PCD. Então, assim, você pode pegar as atividades, pegar as brincadeiras e trabalhar com essa criança. Fazendo o quê? Fazendo com que ela atinja algumas habilidades que é importante, por exemplo, na alfabetização. Eu posso te mostrar aqui, esse livro aqui, Brincando com as Habilidades Motoras. Ele é um livro que ele trabalha com 7 habilidades totalmente relacionadas à alfabetização. Então, crianças que não tenham essas habilidades bem desenvolvidas, ou que não tenham a oportunidade de brincar com essas habilidades, que seria o equilíbrio. Eu preciso do equilíbrio para a alfabetização. Lateralidade, eu preciso saber esquerda-direita, mas não a nomenclatura, o conceito, esquerda-direira. Eu preciso saber com o meu corpo o que é esquerda e direita. Exatamente, porque quando eu estou me alfabetizando, eu escrevo da esquerda para a direita. Então não é o conceito, esquerda-direita, esquerda-direita. Eu preciso saber o que é de cima para baixo, porque vou dar um exemplo aqui, a criança está se alfabetizando e o professor quer que ele escreva, copie da lousa. Só que a lousa está na vertical. A criança está sentada com a lousa, com o caderno na horizontal. Ela faz um trabalho mental e corporal muito grande de transferir da lousa para o caderno. Aí o professor fala assim... Que parece que é automático. Exatamente. Aí o professor fala, escreva de cima para baixo. A criança olha para aquele caderno e pensa, de cima para baixo. O professor está mandando escrever de cima para baixo. Então, assim, a interpretação dela, ela não tem o discernimento de... exatamente. Por falta de conhecimento. Por falta de brincar com essa habilidade. Entendi. É uma habilidade.
você vai ter de entender que eu, de cima para baixo, é como se eu colocasse o meu caderno em pé. Né? Então, são 7 habilidades que eu trabalho: visual, auditiva, que a alfabetização é por audição. Então, assim, coisas que as crianças precisam vivenciar e de uma forma lúdica, porque não adianta eu dar um exercício lá, faça e repita várias vezes. A repetição é muito importante para qualquer aprendizagem. A repetição, acho que ela vem depois, né? Sim, depois que eu já conheci, já experimentei, a repetição vem para aprimorar. É como se fosse um atleta, para o pessoal que está nos assistindo entender, Sim. É como se fosse um atleta que vai treinar, mas ele precisa saber jogar primeiro. A partir do momento que a criança ela absorve esse conhecimento, o treino é a repetição. Sim, ele vai ter de fazer várias vezes para ver onde ele pode melhorar. Né? A gente não vai fazer várias vezes para ver só o erro. É como eu posso melhorar cada vez mais. Né? Então, é através da brincadeira que a gente vai atingindo isso. E foi assim, durante todo esse meu estudo, né, que eu fiquei 4 anos no módulo, foi lá que eu me formei. Foi uma aprendizagem muito interessante, porque eu já fui com uma certa idade, eu me formei com mais de 40. Então vamos falar o seguinte, não se vangloria não, porque eu também me formei no módulo, fiz a última turma de 5 anos de contabilidade. A gente até brincava que era a turma dos quintos dos infernos. Mas olha, ao pessoal do módulo, um beijão. Nossa, um agradecimento imenso. É bacana, tenho boas lembranças. Inclusive, vou te contar uma coisinha. Eu acabei me casando com uma amiga minha de faculdade. Aí, tá vendo? Quer ver? Fui lá para estudar e acabei sendo com diploma. Se apaixonando, né? Mas é isso aí. Mas o módulo me trouxe bastante coisa. Meu primeiro trabalho foi lá, né? Meu artigo de atletismo escolar, porque eu comecei trabalhando com os movimentos naturais. TCC lá, não? Aqui foi o meu TCC. E na formatura, no dia da formatura, eu fiquei surpresa que foi o TCC que ganhou como o melhor TCC do ano. Era a primeira turma, né, da segunda turma da educação física. E a partir daí do TCC, que aqui saiu o artigo, né, com vários autores, eu pensei, não, eu vou fazer esse TCC virar livro. Foi aí que eu transformei ele, que o meu TCC era atletismo escolar. Por que eu trabalhava com atletismo escolar? Porque eu sempre fiz corrida de rua. Eu sempre gostei muito de fazer corrida de rua. Faço até hoje. 60 mais está correndo. Não, corpinho de 40 e poucos. 60 mais está correndo por aí ainda. Mas aí eu fiz esse trabalho pensando nos movimentos naturais. Por que os movimentos naturais? Porque a gente já nasce saltando, a gente já vai desenvolver isso. Saltar, correr, arremessar e lançar. Basta que a gente tenha a possibilidade disso. Né? Se eu ficar trancada no meu quarto, eu não vou correr, não vou saltar. Eu tenho uma sobrinha que falava assim. Você está podando o que é natural, né? Sim, sim. Então, o que é natural, desde que você não tenha nenhum tipo de comorbidade, nada, é natural que você arremesse, você lance, você salte e você corra. Se você vai fazer isso bem, aí já é outra história. Aí entra o treino, né? Aí entra o treino. Aí, se eu gostar de fazer isso. Então, essas habilidades, né, que eu estou falando... Você fez basquete também, não fez? Fiz, joguei muito tempo basquete. Aliás, antigamente a gente fazia tudo. Jogava tênis de mesa, tênis de campo. o que precisasse a gente jogava. Eu jogava basquete, fazia judô. Eu só não fui um bom aluno de futebol, porque acho que não dá para ser bom em tudo, né? Não dá. Eu gostava do meu judô... Mas era social, né? O importante de quando você faz alguma coisa, ou várias coisas, é que mesmo que você não seja bom, você consegue o social, você está junto com as pessoas. Então você está conversando, você está fazendo amigos. Tebara, viu, gente? Sim, um abraço para o Tebara. Cresci lá. A gente cresceu lá, né, Oliver? Mas então, aí o que eu estou falando dos movimentos naturais, eles me levaram a acreditar que eles auxiliariam nessa amplitude do movimento, né? Então, mas aí
Com o tempo eu fui, aqui também tem várias atividades, né, de jogos e brincadeiras, mas eu queria mais. O que eu faria com esses movimentos naturais, junto com aquelas habilidades que eu considerava importante na alfabetização, porque eu trabalhei por mais de 20 anos na educação infantil, alfabetizando crianças. Aí vamos buscando conhecimento, e foi aí que veio depois a segunda e terceira edição, né, que essa aqui foi a primeira edição. A primeira edição está aqui. Isso, Atletismo escolar. pela essa editora Sprint. Mas a Sprint, ela era muito esportiva, a editora. Aí foi quando eu peguei de volta a autoria e publiquei numa que é mais didática, que é a WAK, editora, que é do Rio de Janeiro. Eles me dão muita orientação, muita força. É uma equipe fantástica. E foi lá que eu comecei a publicar os meus livros, né? A segunda, a terceira edição, com mais jogos e brincadeiras, né? Que aí foi correndo. Esses livros da WAK, eles estão Brasil afora. Essa terceira edição já, né? Esse daí do atletismo no currículo escolar, sim. Por que eu coloquei no currículo escolar? Porque a escola ela se limita muito, a escola, os professores, ao esporte de basquete, vôlei, futebol e queimada, por exemplo. Eu queria mais, eu queria que essa coisa do movimento fosse além, né? Trouxesse o atletismo. Por que eu não posso arremessar, saltar dentro da educação física? Posso, de repente eu gosto disso. Eu preciso experimentar para poder ter certeza. Gente, papo tá bom, e quando o papo tá bom, a gente pede um rápido intervalo. Não saiam daí, voltamos já. Quer uma pele firme, cabelos fortes e articulações saudáveis? O colágeno da ISTV Shop é a solução ideal para manter sua beleza e saúde de dentro para fora. Ele combate a flacidez, reduz rugas e fortalece unhas e cabelos. Melhora a elasticidade da pele e protege suas articulações, garantindo mais mobilidade e bem-estar. Fácil de consumir e altamente absorvível, é o aliado perfeito para quem busca juventude e vitalidade. Faça seu pedido pelo WhatsApp ou pelo nosso site. Cuide-se hoje para um amanhã mais jovem e saudável. Sinta a diferença. ISTV Play, o serviço de streaming para toda a família. Os maiores clássicos retrô reunidos em um só lugar. Aqui você curte a nossa programação quando e onde quiser. Aproveite o melhor dos filmes, séries e documentários. Não fique de fora. Acesse istvplay.com.br e assine. A ISTV te convida para um encontro romântico, com filmes que marcaram época e corações. Apaixone-se novamente com os clássicos do cinema mundial. Deixe seu coração derretido pelas histórias de amor que inspiraram nossas vidas. ISTV, a TV dos clássicos. E aí, voltamos depois de um cafezinho muito bem servido pela produção. Vamos voltar àquele papo gostoso com Cecília Mariano, a escritora. Gente, você que está aí, que trabalha com educação, que gosta de aprimorar o seu trabalho, modernizar o seu trabalho, procure os livros. Cecília Mariano. Bom, falando nisso, antes da gente concluir o que a gente falou do bloco passado, eu gostaria de adquirir um livro desse. Como é que eu faço? Então, eu tenho eles na Satélite, aqui de São Sebastião, tenho eles pela própria editora WAK, né? É só digitar WAK, você já entra na editora, digitou Cecília Mariano, vai aparecer todos os livros que eu tenho na
toda essa... Ah, eu ganhei, gente, eu ganhei. São todos esses que eu ganhei? Você ganhou os últimos, eles são mais antigos, são só pequenas tiragens, né? Ah, tá, mas os outros... Os que estão a tiragem grande, da tá WK, bom. sim. Depois todos autografados, viu, gente? Mas falando do teu trabalho, a gente estava concluindo, o que você quer concluir do que a gente estava falando do bloco passado? Então, como eu sempre falo, eu vim estudando e foi tudo numa sequência, né? Então, eu comecei com os movimentos naturais, ampliei para as habilidades motoras e, como as habilidades motoras, que eram importantes, a alfabetização, na pandemia surgiu o Alfabetizar Brincando. Alfabetizar Brincando, eu conto uma história que ela caminha durante todo o processo, né, do livro. É uma história que vai falando das letras, e essas letras elas vão se unindo, né? É um Tomando sistema. forma. Elas vão criando as palavras, as frases. Não, porque tem ao os texto. desenhos também que você Sim. faz. Aí tudo que eu coloco, eu mesmo vou produzindo os desenhos. Então, os desenhos, aqui, esse livro, quando eu falo Alfabetizar Brincando, ele não é que eu trago aqui a parte escrita, de leitura escrita. Eu trago os jogos para você alfabetizar. Então, aqui dentro, você vai, através de uma história, brincar e jogar com várias atividades lúdicas de jogos e brincadeiras que levarão à alfabetização. Então, o Alfabetizar Brincando, ele já foi pela CRV do Paraná. É outra editora. Na pandemia, eu estava muito entediada e geralmente eu faço palestras, né? Aí participo de simpósios, tudo. E na pandemia acabou o trabalho. A gente não sabia, não poderia fazer mais nada. Aí, o que eu fiz? Eu corri atrás de publicar esse livro, né? Que era um sonho já. Esse aqui sempre foi o primeiro sonho, né? De uma pessoa que trabalha com alfabetização. E aí eu comecei também, que eu acho importante dizer agora aqui, eu comecei a fazer um trabalho social, um projeto social, onde eu, desde 2000, já existia esse trabalho, né? Desde o meu primeiro livro, toda a arrecadação dos meus livros não ficam para mim. Toda a arrecadação, em dezembro, eu deposito para a HAC de São José dos Campos, onde atende as crianças com câncer, e a HAC, ela atende as crianças do litoral norte todinho. Mas é bom frisar isso, viu, Cecília? O que que eu quero deixar bem frisado, que todos os rendimentos Sim. que, porventura, os livros derem para ela, são todos eles revertidos a essa instituição. A essa instituição, que atende as nossas crianças do litoral norte também. Eu acho que é assim, Cecília, todo mundo pode trabalhar por uma questão social. Eu não faço nada, não tem... Faz. Você pode escolher qual área que você quer. Meio ambiente, inclusão social, sim, você qualquer coisa. Mas alguma coisa, acho que é uma obrigação social. Tem um propósito, né? Tem que ter um propósito. E esse propósito surgiu, o livro, assim, no sentido de que tudo que eu consegui de estudo foi através da prefeitura. Eu entrei na prefeitura com 18 anos e tinha o sonho de estudar. E a prefeitura, ela tinha um programa, que deve ter até hoje, que ajudava os funcionários a estudar. Então, os 4 anos que eu tive no módulo, foi pago pelo município integral. Então, eu não tive gasto, só o gasto de locomoção. Aí, depois que eu me formei, eu fiz 6 pós-graduações através desse mesmo programa, onde o município me deu isso. Eu vou fazer um pequeno parênteses, Cecília, que é assim, eu, com as empresas que eu tenho, eu sempre tive essa política. Sempre ajudei aquele funcionário que quer galgar algo maior, ser numa faculdade, um curso. A gente sempre foi assim muito parceiro, porque eu acho que a prefeitura está certa e os empresários que fazem isso também, porque além de valorizar o funcionário, tentar fidelizar ele da melhor forma, você aprimora a tua mão de obra. Você vai ter um profissional super qualificado lá na frente que não está no mercado. Ele se moldou
dentro da filosofia da tua empresa, do órgão público, da instituição, né? E isso daí dá um resultado muito bom. Ah, mas o cara pode ir embora? Pode. Mas enquanto ele estiver com você, o resultado está sendo acompanhado. Sim. É só para fazer frisar certo. Isso que eu acho legal. E aos empresários que fazem dessa maneira, parabéns, vocês estão um degrau a mais do que está tendo por aí. Está além, né? Está mais evoluído, porque a forma que eu arrumei de devolver, né, isso para o meu município, ou para o meu município, para a minha localidade onde eu moro, foi devolver dessa forma, sabe? Assim, aí veio a pandemia em 2021, 2019, foi aquela confusão. O que eu fiz? Comecei a entrar na internet e falei, como que eu vou conseguir vender livro ou então eu vou conseguir arrumar dinheiro para ajudar a minha instituição? Comecei a fazer costura criativa. Hoje, se você entrar no meu celular, você vai ver lá, pandemia. É o Panda e o Mia, eram meus netos dentro de casa, trancados, porque não tinha escola nem creche, era o Panda e o Mia, me deixando doida e a mãe precisando trabalhar. Aí eu brinquei, a costura criativa, minha lojinha, que eu brinco que é uma lojinha, é Pandemia. Se procurar lá, Cecília Mariano, vai aparecer o Pandemia também. Inclusive no contato lá tá Pandemia. Pandemia. Né? Mas tá certo. E aí eu comecei a vender. E essa arrecadação dessa venda também vai para lá. Então, assim, o ano passado foi um depósito, a instituição agradeceu muito, manda cartinha, as crianças desenham. É uma troca tão gostosa quando você recebe as cartinhas das crianças agradecendo, mas nem precisariam agradecer, porque quem agradece é a gente, né? Eu digo mais, gente, se cada um fizer com que o lugar que você more seja cada dia melhor, é aquele negócio que todo mundo ganha. E se todo mundo ganha, você ganha também. Nossa, e assim, Olívio, o mais incrível é que eu não sabia costurar. Eu tinha uma máquina, aí eu não sabia o que fazer, aí não tinha máscara no Brasil para vender, não tinha nada para vender. Aí cada um estava confeccionando a sua. Sentei lá, na verdade, confeccionei 5.400 máscaras. Nossa. Que foram distribuídas em São Sebastião. As pessoas que estavam levando kits de alimentação, levava lá 100 máscaras. E foi distribuído em São Sebastião inteiro. Aí eu falei assim, poxa, se eu sei fazer máscara, eu sei fazer outras coisas. Lógico, vamos customizar. Exatamente. E aí foi aí que surgiu mesmo, mas foram muitas máscaras. E o legal disso, que eu colocava na internet, aí na minha caixa de correio aparecia retrós de linha, porque eu não tinha onde comprar também, estava tudo fechado. Retrós de linha, era TNT para fazer máscara, aparecia pano de cortina super novo, começou a aparecer coisas na minha caixa de correio. O pessoal começou a deixar lá, mesmo sem eu saber quem era. Foi muito legal. Quando existe uma necessidade, o ser humano é assim. Ele é bom. O brasileiro é bom. Pode falar o que for, mas Sim. A gente se viu numa situação imprevisível, uma situação que a gente não tinha um ponto de referência. Quando você tem um ponto de referência, você sabe aonde você... Para onde você vai, você se localiza. Mas a gente estava à deriva, né? Exatamente. Porque a gente estava com um problemão. Sentimento de perda, um sentimento de impotência. Eu sei que você perdeu, e eu quero fazer uma homenagem aqui à irmã dessa moça, que é a Gina, que onde ela estiver, ela deve estar aplaudindo a gente, viu? A Gina foi parceira minha, assim, muito bacana. Gina, um beijo no teu coração, aí no meio dos anjos. Você foi demais. Sabe que eu perdi também meu pai na pandemia, ou seja, é uma fase triste que a gente tem que lembrar assim, do ladinho do coração e ter um aprendizado para frente ou para as outras gerações que o imprevisto acontece. Então a gente tem que estar preparado psicologicamente, estruturalmente, enfim, a gente... A gente não pode deixar esse sonho parar, né? Porque, que nem no caso da minha irmã, ela era muito fã disso. Esses meus livros ela comprava para ela distribuir para os colegas de faculdade dela. Cada vez que tinha festa de fim de ano, ela levava para os amigos, porque ela era da educação física também, né? Então, assim, ela era super parceira.
Mas a gente vai seguindo e... Só para concluir Sessão Família aqui, já falamos da Gina, e eu quero deixar registrado também que eu tenho um carinho com um camarada. Gente, na minha classe, o irmão dela, o Olegário, um abraço para o seu Olegário, era um dos mais inteligentes. O camarada inteligente, não dava para competir com ele, não. Ele é engenheiro hoje, né? Ele é da computação. O cara é bom. Ele faz esses programas aí. Ele tá na Embraer. Olegário, tá na Embraer? Ele tá fazendo os Seus programas. aviões voam por causa dele. Olegário, um abraço para você. E um abraço para sua mãe querida e para o seu pai, o seu João. Seu João, que eu ia lá na vidraçaria conversar com ele. Saudade, seu João. O senhor está aí bem bonito, fortão. É isso aí, um abraço no coração. Então, família toda, de parabéns. Tem que falar da gata, que é sua filha, e do seu marido também, né? Sim. Esse daí também é gente boa. E deve dar o maior apoio para a esposa, não é não? Sim, e é esportista, né? Sempre foi. Não, tá certo, mas eu estou falando, quando você tem um parceiro, um companheiro, sim, tal, ele curte que ajuda, bastante. Que ele pelo menos não atrapalha a gente. Nada, ele dá força. Ele agora está com os netos para eu poder estar aqui. Né? Tá lá, que sim. Legal, muito bacana. Vamos lá, qual que é a outra agora? Então, aí, dando sequência aos estudos, eu comecei a perceber que não era só as crianças que precisavam se movimentar. Os adultos estavam parando de se movimentar, né? Então, o que fazer? Então, surgiu brincadeiras psicomotoras para todas as idades. Por que para todas as idades? Porque o movimento, ele tem de seguir com a gente até os últimos dias de nossas vidas. Então, a gente precisa desse movimento, principalmente os adultos, os idosos, eles precisam desse movimento ativo para que eles se mantenham autônomos, independentes, porque o social deles, quando eles começam a regredir no movimento, eles começam a ficar tristes, começam a ficar doentes. Então, assim, quando eu proporciono para a pessoa que está envelhecendo atividade física, eu estou melhorando a qualidade de vida dela e proporcionando a ela mais tempo de autonomia. O que é muito importante é essa independência, é querer ir num baile, sair sozinho, é querer fazer uma viagem com a terceira idade, fazer sozinho, não ser levado pelos filhos. O que a gente puder prolongar, a gente vai prolongar. Só que o idoso, ele é que nem criança. Esse livro também é só atividades de jogos e brincadeiras, só que com uma característica mais, com uma fala mais adulta, ninguém vai infantilizar o adulto. Porque não dá nem para adultizar, né, a criança e nem infantilizar o adulto. Então, aqui, através desse livro também, eu trago sempre a abordagem com os temas, com os desenhos. Esse livro já traz um diferencial que eu trabalho com circuitos e estafetas. Não sei se você lembra das estafetas. Não lembro. As estafetas eram aquelas que a gente fazia na educação física, onde ficavam duas fileiras, e aí dava largada, batia a mão lá e voltava. Ia um outro, ia passando para o outro. Então, essa atividade, ela é muito social, ela une as pessoas. Ela junta a equipe, né? Junta a equipe. Então, e faz com que você ganhe e perca. Porque é muito importante você aprender a perder. Lembrava que, além disso, tinha a corda, que a gente puxava cada um do lado também. O braço de ferro. E a queimada. Exatamente. Então, assim, eu trago aqui nesse livro circuitos onde você faz uma atividade aqui, uma aqui, e vai circulando, fazendo. Isso você pode fazer em grupo, você pode fazer competindo. É uma maneira de que faça com que as pessoas voltem a se comunicar, né? Então, a gente está perdendo muito isso. Mas não vamos perder nada não, porque a gente vai para um rápido intervalo e tem mais Cecília Mariano aí. Não saiam daí. Chama que é sucesso, é ele!
Alô Brasil! Eu sou Rodrigão da Parada, apresentador da ISTV e quero convidar você para curtir o programa Só no Forró a partir de 1h da tarde. Venha comigo, venha com o Rodrigão da Parada. Trazemos para você o melhor do forró, brega, vaquejada e sertanejo. DDD 13 98109 8334. Esse é o nosso telefone de sucesso. São eles! A ISTV sabe o que é o melhor remédio para você e prescreveu doses de risos e diversão para toda a família. As comédias mais famosas que fazem gerações inteiras rolarem de rir, selecionadas para você. ISTV, a TV dos clássicos. Papo gostoso, gente. Olha, eu não quis nem tomar um café. Falei, vou tomar uma aguinha gelada. E a gente, se desse, a gente ia conversar mais meia hora durante um break e outro. Caramba. Cecília, é gostoso conversar com alguém que você frisou algumas vezes, porque eu estudei, que eu estudei. Gente, quando a pesquisa, quando o estudo é baseado em atividades, né? É baseado em faculdade, Teorias, em cursos né? e teorias que você coloca vivenciando, porque você veja bem, quando você fica 30 anos trabalhando, vamos dizer assim, na área da educação, você fala, isso daqui dá para resolver desta maneira. E aí você coloca a tua experiência, customiza aquilo para a nossa realidade e acaba fazendo uns livros aqui brilhantes, sabe? Uma coisa muito bacana que vai ajudar aqueles profissionais que trabalham e diz o seguinte, como eu posso ser melhor no meu trabalho? Teve gente que estudou, fez os livros aqui, que isso daqui é tudo baseado em quê? Em experiência, em estudo. Não é uma coisa... Sabe, Cecília, eu tenho que frisar isso, porque quem está nos assistindo tem acesso também a inúmeras coisas de internet. Você vai fazer... Eu entrevisto muitos médicos e tem gente que fala, você toma goiaba com leite, com mel, Sim. que cura a dor de cotovelo. Mas não é assim que funciona. Tem que ter um estudo, tem que ser uma coisa séria. Comprovada, né? Comprovada. Quando você vê quem é a pessoa, qual que é o histórico, a pessoa escreveu um livro, quem ela é? Ela é dona de com todo respeito às boates, mas era dona de uma boate, era dona de um café, não tem base. Agora, quando a pessoa tem tempo de faculdade, tem tempo de trabalho, trabalhou 30 anos com educação, não vai falar bobagem, né? Não, a gente procura sempre trazer a verdade, né? A verdade e a verdade de uma forma... verdade sustentável. Sim, de uma forma que teve comprovação, que teve o exercício ali para a gente comprovar que aquilo funcionava, né? Então, eu acho que o que a gente traz na educação é tentar melhorar a qualidade do ensino do professor, porque a gente sabe como é difícil o professor estar em sala de aula e estudar. Né? Estudar não no sentido de uma faculdade. Desenvolver. Preparar as suas próprias aulas. Então, esses livros, eles trazem praticamente aulas prontas, mas no sentido de abrir a criatividade desse professor. Não trazer aula... Porque através deles ele vai customizando de outras Sim, formas. através do que eu falei antes, ele vê uma imagem... Se eu jogava a bola na parede, eu posso pensar, nossa, eu posso jogar a bola para o lado esquerdo, para o lado direito. Eu não preciso estar escrito isso. Vai fazer com que ele também movimente, né, a criatividade dele e traga o que ele tem de bagagem. Porque ele também tem uma bagagem. Ele já sabe também lá o que deu certo. E o que... tem aula que você nunca mais vai propor. Por quê? Porque você viu que não teve resultado. Então, é uma maneira de facilitar a vida do professor.
né? Então, quando eu trago essas sugestões, é para que ele abra esse livro e fale assim, nossa, amanhã eu vou dar isso. Mas não assim, simplesmente sem objetivo. Você tem que ter objetivo, você tem que ter conteúdo, porque um professor que entra numa sala de aula, seja ela sala de aula fechada, ou seja ela numa sala aberta, ele tem de ter o objetivo e os conteúdos que ele vai desenvolver. Porque o professor que simplesmente acha que vai chegar lá e falar assim, gente, vamos pegar uma bola e vamos ser felizes, esse professor vai ter uma baita dificuldade de manter 50 minutos de aula. Agora, quando você tem objetivo, você tem o conteúdo a ser proposto, a sua aula vai fluir. Esses 15 minutos vão ser maravilhosos, esses 50 minutos. Vai ter foco, né? Sim, porque você não deixa a aula aberta. Você tem um foco. Você pode até trazer elementos diferentes, de repente surgiu no momento alguma coisa, mas o professor que não planeja, o planejamento ele é diário. Então, se o professor que não planeja, ele vai ter o trabalho em dobro. E as crianças sabem, o adulto sabe quando o professor não planejou a sua aula. É a hora que eles vão aproveitar e o professor não vai ter resultado. Inclusive, é tão interessante, gente. Eu estava dando uma olhada nesses livros. Essa metodologia de trabalhar crianças e adultos, mas assim, com jogos, isso está comprovado cientificamente que qualquer tipo de atividade ou jogo, ele tem uma facilidade maior de aprendizado. Isso é fato. E quando você usa isso como um subterfúgio para alcançar um determinado resultado, aí que eu acho que foi a grande sacada tua, viu? Sim, os jogos, eles... quem que não gosta de brincar, né? Você pode ver que toda vez que tem uma festa de fim de ano, é através da brincadeira que as empresas propõem alguma brincadeirinha de troca, de alguém tirar alguém. Isso já é o lúdico, trazendo o lúdico. E por que isso não pode ser no dia a dia? Né? Trazer o lúdico para o dia a dia. E o idoso? O idoso adora brincar. Ele adora fazer gracinha, brincar, correr, saltar. Eles dão risada dos próprios erros. E através desses erros isso são as aprendizagens. A gente ser uma idade maior, rir dos próprios erros é maravilhoso. Vai fazer isso com 30 anos. Coisa que você não fazia antes. Você não ria dos seus não. próprios erros, né? Você tinha vergonha. E muitas vezes tem gente que nem praticava esporte porque tinha medo do erro. Não experimentava. Gente, o erro faz parte. Você quer se aprimorar, você não consegue toda vez acertar. Sim. Quem que acerta a sexta 100%? Não tem como. E por isso que eu trago nos livros, sempre eu trago o jogo individual, para você se aprimorar a si mesmo, e eu trago o jogo em grupo. Por quê? Porque eu posso pôr o que é mais rápido com o mais lento. Eu posso formar uma dupla e fazer com que o lento, que nunca ganha, comece a ganhar. Então, eu provoco esse ganhar e perder. Então, assim, você manda formar grupos. As crianças formam os grupos porque eles são espertos. Eles querem todos que sabem fazer e os outros não. Aí o professor que tem de ser o esperto, sabe? Numerar, 1, 2, 3. De uma maneira lúdica também, ele vai misturando todo mundo, porque ele tem o conhecimento do seu público, ele sabe quem vai chegar primeiro, quem vai chegar em segundo. Então eu vou mesclando esse ganhar e perder. Aí eu vou fazendo com que todos, no final da aula, já ganharam, já perderam, já respeitaram o outro que era mais lento. E às vezes você pode brincar com o tempo. Então, você tem de fazer um percurso, por exemplo, vou te dar um exemplo de uma atividade. Eu proponho para ele que ele faça esse percurso em 30 segundos. Não pode ser nem mais nem menos. Então, eu não posso pegar o meu amigo que corre igual a mim. Eu tenho de pegar um que vai me dar os 30. Então, eu estou provocando. Isso a gente já faz com crianças já maiores, do ensino médio, já no final do Fundo 2. Eu vou provocando que eles vão se conhecendo e respeitando o limite de cada um. Isso é muito legal, a gente propor assim, que todos ganhem. Porque há muita questão de assim, a competição não é saudável. A competição é saudável, sim desde a educação infantil. A vida é uma competição diária, só que você tem que usar isso de uma maneira positiva e não respeitosa. Respeitosa. Porque o ganhar e o perder, ele faz parte do dia a dia. Aí a competição é muito importante. A criança, o adolescente, precisa passar por isso.
é Eu acho que é uma- necessário. exatamente. Você falou certo. Eu acho que é uma necessidade. Por quê? Tem algumas competições que eu vou, acompanho algumas pessoas em competição, e eu noto que quando perde é uma choradeira, quando perde, é a questão de chamar o atleta e dizer o seguinte: você deu o melhor de si? Dei, então não foi o suficiente. Você vai ter que treinar mais, se dedicar mais, porque o resultado vem. Agora, não adianta, saber perder faz parte do Sim, e aí é processo. um trabalho também para os pais, né, que cobram demais também das crianças. Às vezes eles vão deixando de fazer esportes, se movimentando, por quê? Porque a cobrança familiar é grande. Então, meu filho precisa ser o melhor. Não, seu filho só precisa Estar lá. estar lá. E se ele tiver de ser um atleta de ponta, ele Ele vai vai ser. fazer em outro momento, né? Ele vai se aprimorar de outra forma. Agora, a educação física escolar, a qual eu trabalho, a educação física escolar é para todos. É para todas as crianças, sejam elas PCD, sejam elas rápidas, lentas, fora do peso, com o peso ideal. Todos têm o direito de vivenciar a educação física, vivenciar esses movimentos. E a partir daí aí eu vou saber se eu quero jogar basquete, se eu quero correr, se eu quero saltar. Vai ser uma escolha minha, mas eu preciso experimentar. Como que eu posso escolher um esporte se eu não experimentei? Eu vou fazer um outro parênteses, pode atrapalhar, viu, Cecília? Mas Pode ficar à assim, vontade. teve meu filho, o pessoal que conhece sabe, tem síndrome de Down, e ele teve apresentação uns dias atrás aí de dança pelo Tebar Praia Clube também. E foi um magnífico. Falando nisso, quero mandar um abraço para o Nelsinho. Nelsinho, que trabalho bacana que você está fazendo com o pessoal aí. O Festival de Dança, que foi apresentado aqui em São Sebastião, no Teatro Municipal, foi impecável, muito bacana. E tanto a minha pequena estava lá, a Maia, como o Jorge, e eu vejo que cada ano estão se aprimorando mais. Isso é, você dá chance para as crianças, seja com PCD ou não, mas elas vão tomando gosto. Isso daí, hoje é dança, amanhã é um Sim, vestibular, ela vai saber que ela vai ganhar, ela vai perder, mas é o que ela tem que se empenhar. E para concluir o meu raciocínio, uma coisa que se falou da terceira idade, essa autonomia que eu acho que é o mais importante. Você falou, mas não tem que os filhos levarem os pais. Papai. Não, acho que também tem que levar. sim. Eu acho que se a gente consegue ter mais tempo com os nossos pais, ter o privilégio de conviver mais com os nossos pais, é uma bênção, mas que eles também tenham condições de nós, quando chegarmos. Quantos anos tem a mamãe? Minha mãe fez 87, meu pai faz agora dia 27, 88. A minha mãe tem 88. Minha mãe, com 80 e poucos anos, editou um livro, gente, eu já falei isso em outras ocasiões. Ela editou um livro, um clássico do século XVII, de um escritor francês, para o português, Dona Maria Ramírez Balucci. Olha só, hein? Maria Angélica, que ela merece também ser lembrada, porque ela valoriza esses escritores aqui, né? E a sua mãe eu a vi justamente no encontro desse. Ela, qualquer hora, vamos falar com a direção, vamos chamar ela para fazer uma entrevista. também. Ela é maravilhosa. Então, gente, por isso que eu falo, minha mãe está lustra com 88 anos. Ela Está na academia. Agora ela deixou um pouco a academia, por quê? Porque ela se tropeçou num tapete e acabou caindo. Dona Maria tem que tomar cuidado com as coisas, mas enfim, ela é guerreira, está sozinha, se vira sozinha. Primeiro a gente tem que estar com a cabeça bem. Estando com a cabeça bem, corpo sano e mente sana, não é isso? Isso mesmo. Então a gente se dá qualidade de vida. E se a gente consegue, vou voltar a falar dos livros. Tem mais dois que a gente vai conversar com eles, mas se a gente consegue que esses profissionais se baseiem nisso para pegar pessoas que nem minha mãe, tua mãe e outros da terceira idade aí, eu acho que a conta já vai estar fechada. Sim. Valorizar, né, essas pessoas que vão envelhecendo com qualidade, e elas precisam ter atividades,
né? Porque elas vão envelhecendo, elas vão precisando mesmo. Aquilo que você falou, não que eu não possa levar meus pais, mas eu posso levar, deixar e depois ir buscar. Porque às vezes você limita muito isso, facilita essa socialização deles, né? Porque o que mais importante para eles é estar no grupo deles, né? Porque ali eles brincam, eles riem, eles se soltam, eles fazem, contam aquelas histórias eternas. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu lembro do meu pai que enquanto vivo contava a mesma história 40 vezes e cada vez eu adorava. Gente, mais um intervalinho, é um break e não é muito rápido não, é rapidíssimo, já estamos de volta. ISTV Play, o serviço de streaming para toda a família. Os maiores clássicos retrô reunidos em um só lugar. Aqui você curte a nossa programação quando e onde quiser. Aproveite o melhor dos filmes, séries e documentários. Não fique de fora. Acesse istvplay.com.br e assine. A ISTV também é mistério, suspense, para arrepiar até o último fio de cabelo. Nós selecionamos para você os melhores filmes para tirar o sono e grudar os olhos da nossa telinha. ISTV, a TV dos clássicos. Voltamos! Dessa vez assim não teve café, não teve água, o pessoal da produção tudo dando risada do que a Cecília estava contando. Cecília, eu vou contar, posso contar? Pode Sou contar. João, pai dela, que nos aniversários, fim de ano, tudo que tiver confraternização, acaba a piada do Fusquinha dando farol para pedir passagem, seu João. Ela estava falando para mim da piada, eu falei, e aí, Cecília, acaba? Como é que é a piada? Eu falei assim, eu não sei, ele fica rindo. Ele ri tanto para terminar de contar a piada, que faz o quê? 50 anos que a gente está esperando ele terminar a piada. Vai, é um bom motivo. Fala, pai, conta a piada no próximo. Pai, faz favor, conta logo o final dessa piada. E aí, gente, dependendo do final, eu conto para vocês. Gente, tem mais 2 livros, o que é esse? Então, esse eu já falei, né, que é a das brincadeiras psicomotoras para todas Tá. as idades, né? Então, finalizando mesmo, porque eu trabalho com as habilidades, eu trabalho com os movimentos naturais, eu trabalho com essa parte motora, né, psicomotora, e o que a gente quer é que as pessoas se movimentem, né? Tá. Não deixem de se movimentar, em movimento nenhum. Movimentar não é fazer o trabalho diário, né? O trabalho de casa, mas eu trabalho, eu coloco roupa no varal, eu faço um monte de coisa. Esse movimento, ele às vezes não é nem prazeroso, né? Não, tem que ser um movimento orquestrado, tem que ser um movimento... com prazer, já... né? As pessoas precisam ter prazer naquilo que estão fazendo. E quando estão fazendo, é estar pensando sobre o movimento, né? Por que não eu tô... no automático. Não né? no automático, eu preciso parar um momento para me cuidar, né? E pensar, por que a minha perna está com mais dificuldade? O que eu posso melhorar nisso? E está sempre procurando um profissional, né? Muito importante. Eu sempre faço um apelo para as pessoas procurarem primeiro um profissional qualificado. Gente do céu, primeiro não se medique à toa, com esse negócio, eu vi na televisão que não se medique à toa, procure um médico, procure um profissional qualificado. Está muito essa coisa de suplemento, de chás. Gente... prometendo 1000 coisas, que acontece assim. Alguma coisa vai dar errado. Sim. Se você tomar alguma coisa que não é direcionada por um profissional, efeito colateral vem. Até uma bala de hortelã, se você... Eu, por exemplo, não posso chupar uma bala de hortelã porque tem açúcar. Você vê que uma coisa insignificante pode dar um efeito colateral. É doce? Eu não posso. Tenho diabetes? Não, tenho que controlar o açúcar. Sim. Mesma coisa com exercício, mesma coisa com postura.
esse pessoal de academia, que eu acho saudável, tem que ter as academias, tem que ter. Mando um abraço pro Vilela, que é o meu personal trainer lá, que pega no meu pé e tem que fazer exercício, mas com o quê? Com um profissional qualificado, cada um que está no dia a dia. Esse questão de educação, que nem a gente falou, existe profissionais que nem a Cecília, que consegue colocar isso daí e dar uma mão para que você desenvolva o melhor trabalho. A educação e a saúde têm de andar junto, né? Andam junto. Tem, Não tem como. né? Tem, mas é que às vezes se individualiza as coisas, né? Começa a fazer compartimentos, e não é assim que funciona, né? Então, as academias, ela está totalmente ligada à educação. Não? E a educação, quando ela está na parte do seu movimento, totalmente ligada também. Então, é essa parceria que precisa existir, né? Então, é isso. É um tripé multiprofissional, né, Cecília? Sim. Hoje em dia, a gente vai, por exemplo, eu já entrevistei o pessoal da Clínica Oceano, os médicos, lá um abraço para eles, e todos eles falam o seguinte: olha, não tem nutricionista, tem aquele ortopedista, cardiologista, que estão desenvolvendo um trabalho muito bacana também, em questão de dar um amparo profissional ao pessoal que faz as corridas, enfim, é um projeto bacana. Mas o que eu quero dizer assim, para todo problema tem uma solução. É só você procurar os profissionais corretos, da maneira correta e no tempo correto também. Sim, sim. Aquele pessoal, agora falando de saúde, faça o seu check-up todo ano. A gente que tem um pouquinho mais de 30 também, faz o seu check-up, você vai minimizar problema. Eu digo o seguinte... É que nós estamos chegando lá, não, né? Não, estamos nada. Eu falo para o pessoal que eu sou vintage. Aqui Falando em vintage, você está acompanhando a nossa programação na ISTV, a TV dos clássicos? Não? Que coisa! Filmes, olha, tem filme bom, tem filme das Panteras, tem Zorro, tem Ginny on Jane, olha, muita programação bacana. Quer ver mais? ISTV HD Litoral Norte no YouTube, aí você vai ver nosso programa. ISTV, a TV do clássico. Eu vou também aproveitar a nossa grande audiência e dizer o seguinte: Nonato, desculpa, não é bar do José Nonato, eu falei Zé Nonato, dono do bar que assiste a ISTV. Não é Zé, é José do bar. Aí, correção feita. E ó, obrigado. Obrigado pela cachaça, pessoal de Itajubá. Tem um pessoal bom lá de Minas que está sempre assistindo e mandaram uma cachaça boa. Vou experimentar. Aproveita e manda para o editor um doce também que ele gosta, tá? Edu, esse é para você. O nosso diretor, deixa com ele que ele está de dieta, não vou dar nada para ele não. Vou dar um copo d'água com gelo, está de dieta. Suas considerações finais, nosso tempo já está quase acabando. Eu deixo você à vontade. Gente, eu só tenho aqui a agradecer a oportunidade que o Olívio está me dando, porque eu estou nessa estrada desde 2006. Então, o meu primeiro livro, que foi esse aqui, ele foi editado em 2006, então já está indo para 20 anos na estrada. E poucas pessoas, infelizmente, a gente tem de deixar aqui, que São Sebastião é difícil você produzir, você se divulgar. Essa valorização, às vezes, vem com muita dificuldade. A gente tem aí o grupo que a Maria Angélica de Moura faz, né, com o encontro dos autores, então ela ajuda bastante a gente, mas a gente precisaria de um pouco mais de incentivo da parte das instituições, né, em geral. Cecília, isso, só tenho a agradecer. Tranquila que a ISTV sempre dá uma cobertura, sempre dá uma oportunidade para os artistas, escritores e todo aquele que vem para fazer aquele legado de deixar o lugar que a gente vive cada dia melhor. Gente, espero que tenham gostado do programa. Semana que vem tem mais, e semana que vem não percam, hein? Tem uma novidade boa aí pintando na parada. Um beijo, um abraço, fui!